Opa! Muito bem, estamos aqui, canal Tricolaço com o Brasil, porque hoje teve jogo de seleção brasileira. Estamos aqui para falar, mais uma vez, das coisas do futebol também, porque gostamos. Depois de Equador 0, Brasil 0. A primeira vez a gente nunca esquece, né? O Ancelotti talvez queira esquecer a primeira vez que ele dirigiu a seleção brasileira de futebol. É assim, hoje é muito difícil falar qualquer coisa, porque um pouco do que aconteceu no Jogo do Brasil hoje a gente já viu acontecer antes, e só que hoje é a primeira vez do Carlo Ancelotti, então não dá para dizer que tudo que tiver acontecido de errado é culpa dele, e nem dá para dizer que teve muito acerto porque ele foi lá e mudou para melhor. É simplesmente. É igual você troca de técnico, seu time tá bem. Bem não. Seu time tem um jeito de jogar, mas tá vacilando, você troca o técnico. Aí ele faz um jogo bom, mas com aquele estilo de jogo, maneira de jogo, daquele técnico que saiu. E vence o jogo bem. Aí você fala, pô, que esse técnico novo é demais, é sensacional e tal. Mas a memória de jogo dos jogadores era toda do anterior. É que foi um dia bom, jogaram bem com aquela distribuição em campo e ganharam o jogo. Aí vem o segundo jogo desse novo técnico, ruim. Vem o terceiro, ruim. Vem o quarto, ruim. Você fala, pô, peraí, o cara não estava arrebentando lá no começo. Não, não era. Às vezes era a memória de jogo do outro. Aí o time pegou, enfim, achou lá forças para vencer um jogo importante, mas o resultado do trabalho daquele técnico novo, na verdade, é aquele que está aparecendo ruim. E o inverso a gente pode falar também. A memória de jogo da seleção brasileira não é boa com o trabalho do Dorival. Poucos acertos. E esses poucos acertos vieram para o jogo de hoje, porque é a memória de jogo que os jogadores do Brasil têm guardada nos seus subconscientes. E aí, para tirar, não são 3 treinamentos completos do Carlo Ancelotti que vão mudar esse panorama. Né? O cara foi apresentado no domingo, teve viagem no sábado, né? E teve viagem de domingo para segunda, aí teve apresentação na segunda, treino ontem, treino terça e hoje jogo. Então não sai muita coisa daí. Agora, algumas coisas vieram de lá, do dorivalismo, e quando você olha, você fala, pô, isso aqui pode mudar. Então, por exemplo, o Bruno Guimarães, acho que agora a gente pode confirmar o que era uma suspeita, a gente pode confirmar. Tem talento, é um jogador de quem eu gosto, inclusive, mas não funciona na seleção brasileira. Eu estou decretando. Pode funcionar em algum momento? Talvez, mas eu não acredito. Então é um jogador que eu já não testaria mais. Não vai sair mais nada daí. O técnico já sabe, o Ancelotti e outro técnico, do Dorival antes, e o outro, já sabem o que ele pode oferecer. Se precisarem de um jogador com essa característica, vão chamar. Mas, honestamente, ele não faz diferença no jogo. E para você estar na seleção brasileira, você não pode ser comum. E tem aquilo, ele é um bom jogador, mas ele é comum. Ele é um jogador que você vai encontrar vários outros que, se não são parecidos com ele, têm características semelhantes em algum momento do jogo e que podem fazer esse papel. Vários, no Brasil, inclusive. Então é melhor não ter o cara. Eu vou dar um exemplo do próprio Casemiro. O Casemiro praticamente não vinha mais à seleção desde quando o Brasil deixou a Copa de 22. Nesse período, ele saiu do Real Madrid, onde ele era dirigido pelo Ancelotti, foi para o Manchester United, chegou bem, caiu de produção, ficou fora do time, tem voltado a jogar agora, um pouquinho antes do final do campeonato inglês, ele estava voltando a jogar com mais frequência, ainda tentando recuperar a bola. O Ancelotti chamou e o Casemiro jogou bem. O Casemiro conhece o técnico e o Casemiro tem o que apresentar. Mesmo que ele esteja em uma fase, ele tem o que apresentar. Ele consegue fazer transição melhor, ele consegue dar passe melhor. Teve momentos no jogo, inclusive, que ele ajudou a armar.
Teve um chute no gol do Casemiro, não foi uma maravilha, mas teve. Ele se apresenta, ele tem algo diferente ou algo a mais para entregar, ele pode estar ali. O Bruno Guimarães, durante esse período todo, vem sendo chamado, foi chamado até para a Copa, mas ele não. Cara, não faz diferença. Não faz diferença. O que dá para a gente destacar positivamente para mim? É difícil pegar alguma coisa, porque o jogo foi ruim, muito travado para o Brasil, com o Equador dominando em termos territoriais e tendo controle do jogo, mas errando muito na frente. Mas tem coisas que dá para a gente observar como positivas. Primeiro, o Brasil joga mais compactado do meio para trás. Os jogadores não se abandonam. Em vários momentos da partida era possível observar a formação de duas linhas certinho. E essas duas linhas atuando bem foram responsáveis também por não permitir que o Equador chegasse muito dentro da área do Brasil. Se você prestar atenção, o Equador tinha mais posse de bola, trocava mais passes, tinha até mais velocidade, mas chegou pouco dentro da área do Brasil. Chegou, mas chegou pouco. E conseguiu concluir pouco. E precisou usar a bola longa e muitas vezes durante o jogo para aproveitar a velocidade dos seus jogadores, mas também porque não conseguia tramar só tocando, por causa da forma como o Brasil se fechou do meio para trás, bem. Então essa foi uma parte positiva do Brasil. Vinícius Júnior, que eu sempre achei que não consegue render na seleção brasileira, hoje rendeu bem. Pelo menos quando foi acionado, foi para cima, foi menos burocrático, foi para o drible, entrou na área, tentou passe, senti falta dele chutar no gol. Lá no começo do primeiro tempo ele até ia tentar uma bola, não conseguiu. E teve uma bola que o Estevão erroneamente deixou para ele não tinha tempo de chegar porque estava bem marcado. Mas ele tinha que ter se colocado em posição de arrematar. Mas fora isso, das partidas todas anteriores, foi a melhor do Vinícius Júnior com a camisa do Brasil recentemente. Talvez porque ele trabalhe com o Ancelotti e saiba exatamente o que o técnico gosta que ele faça, e talvez porque o próprio Ancelotti orientou ele de uma forma melhor para o time. Né? Agora, não adiantou muita coisa, porque o Richarlison, por exemplo, ainda sente muito ritmo de jogo. Para quem não sabe, o Richarlison também teve um período difícil pós-Copa, quase não jogou, teve problemas de depressão, ficou sem jogar, sem ser relacionado no Tottenham, aí voltou a ser relacionado, aí ficou no banco um tempão, aí entrava nos jogos e não marcava gol. Foi um período muito difícil para o Richarlison. E agora, no final da temporada, que ele começou a voltar para o time, fez gol. Então ele ainda é um jogador que não consegue apresentar o seu melhor jogo. Nunca foi um grande jogador. Né? Um jogador plástico, mas sempre foi um jogador eficiente. O Ancelotti trabalhou com ele, foi técnico dele no Everton, tem boa memória dessa época, por isso que chamou o Richarlison, associado à melhora dele no final da temporada inglesa. Mas ele sentiu. Ainda assim, foi voluntarioso, se apresentou para o jogo. O Estevão também foi voluntarioso, se apresentou para o jogo, mas ficou um pouco preso ali do lado direito do campo, um pouco distante dos outros. Não teve as mesmas facilidades que tem no Palmeiras. Teve um pouco de dificuldade para entrar, mas lutou o jogo todo. Tem esse mérito. E o Wanderson também não foi lá grande coisa, né? Eu acho que com o Wesley no elenco, o Ancelotti podia ter tirado o Wanderson em algum momento do segundo tempo para experimentar e observar o Wesley. O Wesley faz a ala, chega no ataque, cruza bem, chuta no gol quando precisa. Eu tentaria. Enfim, de um modo geral foi isso que aconteceu. Não adianta ficar cravando coisas. Agora acho que o Brasil vai à Copa. Dessa vez está um pouco mais... Agora já está ficando um pouco mais claro, mesmo na quarta posição ali, não está tão ameaçado assim. Joga em casa terça-feira, aí tem aquela coisa, vai jogar em gramado bom, no ambiente que conhece. A torcida brasileira é meio quietona, mas na hora de começar a incentivar o time ali, vai dar uma força também. O Brasil acaba ganhando do Paraguai e já até classifica para a Copa ali mesmo. E depois é a administração, vão ter mais 2 rodadas de eliminatórias ainda.
E tem uma lista de amistosos que o Brasil vai tentar fazer até perto da Copa, esperamos, e aí com o futebol evoluindo. O Alisson, acho que foi bem de um modo geral, não estou fazendo nenhuma grande defesa, deu um sustinho ali no primeiro tempo. Só para citar 3 momentos do Brasil, para quem diz que o Brasil não produziu nada, o Brasil teve 3 chances de gol, para mim, claras, mas onde os jogadores se atrapalharam. Uma no primeiro tempo, onde o Estevão deveria ter chutado e tentou servir quem vinha de trás, que era o Gerson. E o Gerson, que era só chegar batendo de primeira, quis talvez agradar o Vinícius Júnior e tocou para ele estava muito marcado, não conseguiu chutar. O lance do Wanderson, que também no primeiro tempo veio na diagonal, entrando livre direto na área, e ao invés de chutar, foi querer dar um drible a mais, tentar passar para o lado, perdeu a bola, até retomou, mas aí já estava lá na lateral de campo, já não tinha mais o que fazer. E no segundo tempo, uma jogadaça do Vinícius Júnior. Aliás, teve mais momento. Teve uma jogadaça do Vinícius Júnior que ele bate para trás e o Richarlison fura. E depois outra jogadaça onde ele bate para trás, o Gerson corta a luz e o Casemiro bate. Então esses foram momentos reais onde o Brasil poderia ter feito o gol, apesar da pouca criatividade de um modo geral. Com relação a convocações, eu acho que eu vi muita gente falando, convocação que deram para o Ancelotti, estava ruim e tal. Lamento informar, mas o Brasil tem poucas opções. Os bons jogadores do Brasil são esses aí. E eles são jogadores diferentes daquilo com que a gente está acostumado. Não são jogadores de muita virtude técnica, não são tão habilidosos, são jogadores mais frios. Então, para o torcedor brasileiro acostumar, a gente tem os jogadores que já estão na seleção, mas que não jogaram. Rafinha, que está suspenso, joga na terça. O Rodrigo, que está machucado, não veio. O Rodrigo com o Ancelotti acho que vai voltar a jogar bem, porque antes ele jogava bem. Com o Dorival ele decaiu, mas ele era o melhor jogador da seleção antes disso. Tem esses 2 acréscimos e tem pouca coisa para acrescentar. Tem ninguém no Brasil hoje. Eu não estou nem citando o Neymar, porque eu deixei de acreditar no Neymar nesse fim de semana. Só se ele subir uma montanha, que eu acho que vai acontecer alguma coisa de positivo. Mas, assim, tirando ele também, não tem mais nada muito interessante do ponto de vista de meio de campo de criação, por exemplo. O que tem é isso aí. Eu espero que não com o Bruno Guimarães. Acho que tem que tentar mais Andreas Pereira, vai ter que tentar alguns jogadores assim. Ederson para tentar um chute, vai ter que, de repente, chamar eu ia falar o William, mas o William não. O Paquetá, se ele for liberado, porque ele era um jogador que apresentava alguma coisa positiva na seleção brasileira, mas é um cara que cada vez mais está enrolado. Então, em termos de convocação, tem pouco a ser feito. Tem pouco a ser feito. Eu acho que é mais ajuste de time mesmo, e a gente vê o que vai dar. Então, o Alisson, vou dar uma nota 6,5 para ele. O Wanderson, achei que muito tímido, perdeu aquele gol, nota 5. O Marquinhos fez uma partida correta, muito experiente, bom zagueiro, nota 6,5. Gostei do Alexandre, zagueiro, o Alex Ribeiro. Foi bem na partida, muita personalidade. Primeira vez que vestiu a camisa da seleção brasileira. Jogador pouquíssimo conhecido no Brasil. Despontou lá no Lille da França. Tem jogado bem lá e jogou bem hoje também, nota 7 para ele. O Alexandre, no lateral esquerdo, foi bem. Não é um jogador que apoia muito, mas faz a função dele bem. Leva nota 7 também. O Bruno Guimarães definitivamente não dá, e ele ficou até o final. Ele só saiu no fim porque machucou e entrou o Andreas Pereira. Eu dou nota 4,5 para ele. Ele é completamente divorciado do que é o espírito de seleção brasileira. O Casemiro, achei que para quem não jogava há muito tempo, voltou bem, merece um 7. O Gerson jogou bem, 7 também. O Estevão foi muito aplicado, apesar de não ter brilhado, 6,5. O Richarlison acho que foi mal, nota 5,5 para ele. O Vini, para mim, fez uma boa partida. Comparando com as outras, fez uma boa partida hoje. Entraram o Matheus Cunha, que não tocou na bola, mas que é mais habilidoso e mais rápido que o Richarlison, mas entrou no momento em que a bola já não chegava mais para o pessoal da frente. O Martinelli entrou, mas o lado de campo que ele faz é o esquerdo, ele foi para o direito.
para manter o Vinícius ali, não apareceu na partida. Vai ficar com uma nota 5 também, o Matheus Cunha 5 do mesmo jeito. O Andrei entrou e, enfim, não fez lá nada tão diferente assim do Gerson. Acho até que foi mais tímido que o Gerson, mas também porque tinha pouco tempo de jogo. Nota 5 para ele. E o Andreas Pereira entrou já nos acréscimos, fica sem nota. Essa é a seleção brasileira hoje. Vamos ver na terça-feira o que a gente vai ver contra o Paraguai e volta aqui para comentar também. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até mais.